A Leide também está aqui, nós duas. E o Juniel, que é o coordenador aqui de todo o processo, né? Tudo bem com cada um e cada uma de vocês? Então, tá. Então, nós vamos iniciar hoje nosso dia, né? Hoje a professora Laide vai estar bastante... nós vamos tirar muitas dúvidas com ela, porque hoje vai entrar uma parte de organização também de feiras, e a professora Laide já foi organizadora de regional, escolar, estadual, nacional, né, Laide? Experiência tem bem bom. Além da Laide que fez a tese de doutorado, né, nessa área, e o Juniel a dissertação. Então, hoje nós pensamos o nosso encontro intercalando alguns slides, trazendo alguns slides de volta, por conta até das questões que vocês trouxeram. Então, intercalando questões que vocês elaboraram com respostas que vocês deram àquela pergunta, feira de matemática para quê, por quê, para quem, como organizar. A gente mais ou menos estruturou os slides, considerando todas as falas. Até o horário que nós tínhamos ontem visto, a gente pegou as falas, se alguém ficar de fora e tiver alguma coisa a mais para dizer, fiquem bem à vontade, porque nós achamos interessante trabalhar com as falas significativas de cada cursista, para realmente esclarecendo as dúvidas, né? Então, primeiro agradecer a importância que vocês deram às questões, a essa participação, né, Laide? Foi muito bom, assim, a ponto da gente poder realmente... Vou ter que trocar a tela para cá. Não sei agora como é que eu vou fazer isso. É que eu estendi num outro computador, mas eu vou deixar aqui assim mesmo, tá? Então, nessa questão de participar mesmo com a gente, né, o tempo todo, e isso é fundamental. Então, nós pensamos desse jeito justamente para podermos discutir questões a partir do que vocês colocaram, né? Então, Alaide, todos vocês Oi. estavam na última? Pelos nomes, né? Tá parecendo que sim. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui, né, para a gente conversar com vocês, esclarecer dúvidas que tenham, dentro do possível, que a gente tenha condições para isso. E a gente está bem feliz, assim, com a participação de vocês no fórum, com as questões que foram colocadas, as respostas que foram dadas também, né? Em relação às perguntas. Então, isso é muito interessante e mostra o envolvimento que vocês estão tendo e o interesse pelo curso, né? Que esse primeiro módulo, ele é mais para deixar vocês, assim, inteirados em relação a essa parte de princípios, do que seja a feira de matemática, da maneira como organizar, e ver realmente sair daqui com esse entendimento dessas três questões, né? Por quê, para quê e para quem realizar a feira de matemática. Então, a gente espera que esse diálogo hoje seja bem profícuo para todos vocês e para a gente também, certo? E daí, o Juniel quer falar alguma coisa? E daí, os próximos módulos vão aprofundar o processo de orientação, o processo de avaliação, o processo da escrita, né? Então, nós temos outros módulos para isso. Nada impede da gente introduzir aqui algumas questões. Esse módulo ele é realmente introdutório, né, de todas essas questões. Então, lembrando, vocês leram o texto 1, o texto 2, né? E naqueles textos, o texto 1, ele traz alguns princípios, então a gente só está realmente rememorando, né? Na organização dos slides, quando a gente tem a logo da feira, é porque é um slide elaborado por nós,
E quando não tem os logos, são as questões e conversas que vocês levantaram nos fóruns. Então, só lembrando que quando nós falamos de feira de matemática, nós falamos de encontro, troca, né? De colaboração, em detrimento da competição. E só lembrando também que nós temos como princípios, né? Nós temos como os princípios a integração entre ensino, pesquisa e extensão, e entre as áreas do conhecimento. Nós temos a inclusão na perspectiva dos direitos humanos, né? Então, isso é bem importante. E nós temos também a parte de avaliação formativa, qualitativa e colaborativa. Quando nós falamos disso, aqui a gente sempre fortalece em todos os encontros, acredito que inclusive no encontro que acontecerá com os professores da orientação, da avaliação ad hoc, da escrita, todos vão falar, não tão intensamente quanto as professoras da avaliação, sobre essa questão da avaliação na feira de matemática, que ela é qualitativa, formativa e colaborativa, mas acima de tudo, né, ela é uma avaliação que realmente acontece, inclusive com os professores orientadores juntos avaliando, e que todos os trabalhos ganham destaque em algum item da avaliação. A discussão coletiva e democrática por assembleias constantes, o caráter público, compromisso, né, de compartilhar com a comunidade dos trabalhos, a gratuidade, a presença da escola, esse é um caráter público e da comunidade. E a formação de professores e estudantes, né, em todos os momentos da feira, antes, durante e após, de uma forma contínua. Alguma questão até aqui que vocês queiram ainda perguntar, ou que perguntaram lá e de repente até a gente pode retomar depois, mas que é importante, né, a gente ter agora? Tudo bem? Então, dando continuidade, nós começamos aqui a ter as questões que vocês trouxeram, e foram muitas questões, né? A primeira questão que já estava lá na aula da semana passada é a questão que diz assim: projeto de formação, apoio à organização e participação de professores e alunos em feiras de matemática, ciência e tecnologia, traz um bojo de agrupamentos e inovação na vida de cada estudante? Esse é um projeto que nós temos no Instituto Federal, que a gente submete em vários lugares, inclusive em diversos campi tem esse projeto submetido para ter bolsista, né, e tudo mais, para trabalhar na feira. Então, onde tem esse projeto, no Instituto Federal Catarinense, que é um projeto formalizado desde 2012, né, nós temos ali todo o processo de formação de professores antes da feira, toda a questão de organizar a feira no espaço em que o campus está inserido. Por exemplo, nós de Rio do Sul organizamos a Regional de Rio do Sul, o Juniel de Ibirama organiza a Feira Regional de Matemática de Ibirama. Nós estamos a uma distância muito pequena aqui, dá meia hora de carro, mas são duas regiões diferentes. A Kátia e a Vanessa lá de Araquari, outra cidade, outra região, que é a região de Joinville, organizam a feira regional de lá. Araceli esqueci o nome da professora agora, elas organizam a de Itajaí. Então, esse é um projeto que a gente tem, e inclusive nós temos uma... Rosane, é isso mesmo. Que, inclusive, nós temos, e outros em Concórdia acontece também. Então, dentro do Instituto Federal Catarinense, como nós temos diversos campi, não são todos os campos,
mas o campus que tem licenciatura em matemática, ele tem o projeto. E esse projeto, então, garante essa organização. Então, por isso que acaba tendo essa inovação, principalmente na vida dos acadêmicos, né? Os nossos acadêmicos do PIBID, da RP, os nossos acadêmicos licenciandos, né, participam do processo de avaliação, participam da formação, ajudam a organizar a feira, então eles se envolvem bastante, e isso acaba sendo uma inovação na vida deles enquanto professores em formação inicial, né, porque nós professores sempre estamos em formação, mas, né, eles estão inicial. Mas também a gente tem uma questão que é justamente a questão de estarmos nessa feira, né? De estarmos nessa feira e termos ali. Opa, acho que eu saí aqui do. Saiu, está mostrando sua tela WhatsApp. Aqui. Isso, voltou. E nós estamos sempre acaba tendo uma inovação na vida de cada estudante, né? Porque dentre esses nossos professores, eu vou dar o exemplo do Instituto Federal Catarinense, mas nós temos o exemplo da professora Laide, por exemplo, do Juniel, por exemplo, né? Muitos desses nossos professores participaram desse projeto no início do projeto, e muitos que estão hoje atuando na instituição, inclusive, participaram do projeto e hoje são orientadores, e alguns foram expositores, inclusive. Nós temos, por exemplo, professores de outros campos que trabalham, e do campus aqui de Rio do Sul já, que desde o início, lá com 6 aninhos, eles estavam já apresentando numa feira de matemática. E agora, então, na verdade, eles estão justamente dando aula junto e coordenando o projeto, inclusive. Então, assim, tem tanta inovação na vida do estudante em processo de formação, quanto do estudante que, quando criança, participou. E são muitos que acabam até optando para uma carreira profissional em função de ter participado na feira. Muitos, olá, Cristina, muitos trabalham, por exemplo, são professores de matemática porque participaram das feiras. Outros, por exemplo, um trabalho, eu lembro que eu orientei, que a menina queria fazer ciência da computação e ela trabalhou educação financeira e ela acabou indo para a área de administração em função de ter participado da feira. Então, traz inovação, traz agrupamentos, tipo estudantes que nunca mais se distanciam, né? Tem grupos de alunos que até hoje entre eles se conversam, trocam, contam como é que ele está lá no outro lado do país, do mundo, trabalhando, o que está aqui, entende? Então, assim, tem muitas inovações. E muita inovação na vida do estudante lá da educação básica, nos anos iniciais e educação infantil. E acho que uma das principais inovações é realmente perceber que não é competitivo. É uma inovação muito importante, impacto na vida dos estudantes. E também perceber como a matemática é fácil e possível de se aprender, né? Acho que isso é importante também numa feira. E a maior inovação é esse processo de avaliação que eles se deparam, mas também o querer participar de feiras, né? Tem professores que chegam de outro lugar, ou se efetivam, e acabam tendo que pensar em feira de matemática, porque as turmas que fizeram e participaram de feira de matemática já pedem professor que querem fazer um projeto, né, diferente, não querem aquela aula tradicional para poder participar de feira. Não sei se Juniel, Alaide tem algum complemento, né? Mas assim, Tudo ok. Dessa parte, dessa pergunta, né? Que ele fala de inovação na vida de cada estudante. Acho que tem, né, Laide? Lembra ali na Bahia, tinha alunos em todos os sentidos, né? Tinha alunos que nunca tinham saído da cidadezinha lá do interior, né? Isso aí é algo que a gente percebe, né? É um crescimento desses estudantes, tanto na questão, né, da aprendizagem matemática, como também um crescimento para a vida, porque isso que a Fátima está colocando é exatamente crianças que nunca tiveram a oportunidade de viajar de avião para sair da sua cidade.
até pegar um elevador, como a gente via, crianças que moram no interior mesmo de uma cidade, no município, até na educação do campo, e eles, ao participar da Feira de Matemática, acabaram, né, saindo daquele lugar, conhecendo outros espaços, viajando, saindo do seu estado, como, por exemplo, quando eu levei a primeira vez, em 2010, eu levei 10 projetos daqui do estado da Bahia para os alunos irem participar em Blumenau, da primeira feira nacional que aconteceu lá. Então, para eles é uma experiência muito grande, então é inovação na vida deles, sim, tanto na parte de aprendizagem de matemática, como também das experiências, de conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. Então, a Feira de Matemática, ela tem essa força, vamos dizer assim, né? Tem essa questão também da valorização do protagonismo dos estudantes e docentes? Tem. Essa segunda pergunta mesmo, o que a gente mais observa com os professores e estudantes participando da feira é que eles são realmente os protagonistas, né? Tem a questão deles estarem, quando eles estão socializando o projeto que eles levaram, mas eles também aprendem com os outros, porque tem aquele espaço do momento deles estarem visitando outros estandes. Então, essa parte do aluno ser protagonista, tanto ele quanto o professor, isso é bem visível na feira de matemática. Douglas? Fátima. Douglas? Douglas, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Esse é um assunto muito, muito importante que eu não sou daqui de Santa Catarina, sou gaúcho, né? E o primeiro contato que eu tive, assim, que com o ensino, aprendizagem mesmo, aprendizagem e o ensino, né? Tem muita diferença cultural mesmo, né, de aprendizagem, né, de regional, de cultura, tudo e a lei da BNCC é a mesma, né, mas o conjunto que torna a aprendizagem nas regiões, regiões do país diferencia muito. Isso eu acho que tem, né, diferencia bastante, né? E esse contato de aproximação com outras regiões é muito legal, muito, muito relevante mesmo. É para além do conhecimento matemático, né? Sim. E também do conhecimento matemático e também do conhecimento com outras áreas do conhecimento. E acaba sendo, a questão da avaliação sendo um espaço de colaboração, não de competição, faz com que o trabalho, a apresentação ainda seja mais colaborativa entre estudantes e comunidade, entre professor e estudante, né? Então, entre diversos níveis de ensino. Então, muitas amizades saem dali, além de tudo, né? Mas, principalmente, essa história de compartilhar o conhecimento, né? Isso. O Rubem Alves e Dimensai até dizem que um conhecimento, para ele realmente ser apreendido, né? Ele precisa que tenha desenvolvimento de um projeto de preferência interdisciplinar, que é a maioria dos projetos da feira, né, ou de jogos, mas que acaba sendo também interdisciplinar, né, não é focado só no material ou nos jogos, mas que ele realmente acontece depois de todo esse processo e do protagonismo da exposição pelos estudantes. Então, quando o estudante apresenta, eles colocam que ali realmente acontece a aprendizagem por causa dos diferentes questionamentos, da forma de dialogar com a comunidade. Por isso é importante um trabalho desenvolvido em sala de aula, que na escola haja uma mobilização, para que esse trabalho seja apresentado por diferentes estudantes em diversas outras salas de aula, né? Porque a feira na escola, ela não precisa acontecer só com os mesmos estudantes que vão para uma regional, que vão para uma municipal, que vão para uma estadual, né? A feira, ela não obriga que sejam os mesmos estudantes que expõem, pode ser outros. Então, nesse sentido, né, quanto mais estudantes tiverem oportunidade de expor, melhor. O que não acontece vai para a feira regional, daí lá fica trocando os estudantes, daí não. Por conta de toda a estrutura física que se constrói, mas que, de repente, daqui a pouco, isso também possa acontecer, né? E daí ele fala que o artigo traz
detalhamento sobre a forma de organização, que é o segundo artigo ali, né? E o outro que a gente encaminhou também, de gestão colaborativa, que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar um pouco mais disso. E uma outra coisa é saber quais temas está dentro da matemática, como essa pergunta 3. Então, se vocês entrarem no site da SBEM, eu até tenho num slide o site para a gente entrar direto, mas eu posso entrar agora aqui, né? Mas ou a gente chega no slide e entra lá, que acho que a gente ganha tempo. Nós vamos mostrar para vocês onde estão os anais, e lá vocês vão ver a diversidade de temas. O que acontece? Por vezes, alguns temas contemporâneos que estão muito fortes num determinado momento de discussão, desde mídia, tudo mais, ele acaba aparecendo mais. Até em todos os níveis de ensino, às vezes, né? Por exemplo, aquecimento global, por exemplo, sustentabilidade, por exemplo, a questão política, quando é época de campanhas e de momento em que se apresenta gráficos e tudo mais, né? Agroecologia, né? Nanotecnologia, então, trabalhos também de programação, tecnológicas, né? Então, as crianças pequenas trazem muita coisa relacionada com a família, conforme são os temas trabalhados, né? E até o Juniel está ali compartilhando já o portal, e isso é bem importante para a gente saber. Então, os temas, não existe um tema fixo, mas existem temas que em toda feira aparece, por conta que são temas continuamente discutíveis, né? E alguns temas que aparecem muito mais numa determinada feira por ser uma discussão daquele momento. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Rio do Sul, nós temos enchente. Ela acontece numa periodicidade, às vezes, de 10 anos, às vezes de 1 ano, né? Depende. Quando ela demora para acontecer e ela acontece, na feira de matemática aparece muito trabalho, muitos relacionados a enchentes, né? Construção de funções a partir dos níveis do rio, aparece muita coisa. As crianças pequenas, né? Então, vão também discutindo esse tema. Então, assim, é muito diversificado. E é diversificado também de acordo com a região. Por exemplo, quando nós fomos na feira lá na Bahia, né, Laide, tinha muito um capim lá. Nossa, era muito estudado, né? Tinha muitos trabalhos daquele capim. Eu acabei, não lembro o nome agora. Sisal. 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 Aqui no sul vai ter mais, se for da área assim, vai ter mais o quê? Nossa região vai ter a parte de verduras, de horta, né? Depende. A região também aparece muito essa questão. Outros temas que aparecem é de acordo também com a cultura, quilombolas, dentro da cultura deles, né, indígena. Então, é um espaço realmente democrático de temáticas, inclusive. É que a feira, né, Fátima, ela é diferente, por exemplo, dos demais eventos científicos que acontecem. Por exemplo, normalmente tem um tema, a maioria dos eventos tem um tema, e aí se tem discussões em cima desses temas que são apresentados. No caso da feira de matemática, não, não existe esse tema. O que acontece é que tem as categorias e as modalidades de trabalhos que são apresentados, e aí os professores, juntamente com seus estudantes, de acordo com o que eles pesquisaram em sala de aula, eles vão e fazem a socialização no momento da feira desses projetos que eles desenvolveram. Então, não tem um tema específico, por isso que aparecem temas diversos, né, como esses que a Fátima citou, e então vai depender muito da região, da cidade, do que tem mais visibilidade para o estudante e para os professores. Nesse caso do Sisal mesmo, que a Fátima colocou, foi um projeto de uma cidade aqui no interior mesmo, é uma cidade aqui, Campo Formoso que se chama, mas era um pessoal do campo que tinha a escola lá nessa localidade, e os estudantes eram filhos de agricultores, de pessoas que produziam, faziam tipo tapetes, bolsas. Aqui tem até um exemplo de um feito de sisal, que é essa planta, que isso aqui é, né, um porta-lápis. E aí as professoras
elas exploravam isso dentro da sala de aula com os conteúdos que elas trabalhavam em matemática. Então, era um conhecimento da realidade dos estudantes, que eles, juntamente com os pais, conheciam, e aí os projetos nasciam a partir disso aí. Então, assim, tudo vai depender da criatividade do professor e também ele ter essa sensibilidade de estar observando a realidade que os seus alunos estão envolvidos. É isso mesmo. E geralmente na educação infantil isso acontece em todos os níveis de ensino. Mas tem professores que a gente acompanhou que eles viam qual era o maior problema que aparecia na turma. Se o problema era uma estrutura familiar, então eles conheciam a família um do outro, eles tinham todo um trabalho voltado para a família. Se, por exemplo, o problema é a questão de determinado bullying ou processo de exclusão, então todo o trabalho era voltado com as crianças pequenas já, né? Então, nesse sentido, é muito bom participar da feira. Esses slides também a gente já viu semana passada, mas a gente trouxe de volta para enfatizar essa questão democrática que vocês falaram várias vezes, né? Democrático porque é assembleia constante, democrático porque num seminário a gente discute, democrático porque nós temos uma formação de professores de forma dialógica, democrático porque tem uma comissão permanente que ouve para pensar os processos, e já vi agora nós precisamos de seminário. Nós precisamos ouvir os professores mais de perto. A comissão permanente é uma comissão que transcende os anos, né? É uma comissão que estuda muito os processos da feira de matemática. E que garante a continuidade, inclusive, de uma feira de matemática, porque essa comissão que instiga onde é que vai ser, quem que vai organizar, acompanha o local que vai oferecer, né? Acompanha o processo de avaliação, e no local, então, tem a CCO, que é a Comissão Central Organizadora, e nessa comissão tem pessoas da comissão permanente que acompanham, né? Então, para que a feira realmente aconteça. Mas a CCO é mais voltada para a parte estrutural, que depois a gente vai ver. Né? Então, esse slide também a gente achou pertinente trazer de volta, justamente para a gente poder trabalhar, né, com vocês as questões. E aqui tem, então, atrever-se a criar e ousar na ação docente, promover uma aprendizagem na qual os estudantes atribuam significados ao conhecimento matemático. Então, esse é o sentido da orientação na feira de matemática, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tanto na orientação, quanto lá na formação de professores também. Daí tem mais outras perguntas. Essa pergunta 1, ela fala que lê os artigos com 3 abordagens de trabalho: matemática pura, aplicada e jogos. Se possível, após 30 anos, gostaria de saber um exemplo marcante na memória de algum professor de cada abordagem. Não era assim, tá? Lá no início. Lá no início tinha 7 modalidades. No segundo seminário, em 2001, é que nós passamos a ter 3. Na verdade, a matemática pura, matemática aplicada e ou inter-relação, e jogos ou material instrucional. Até tem esse slide aqui, seguinte, que traz esses campos do conhecimento. Matemática pura, nós tivemos o ano passado, um trabalho é o que menos tem, né? Acho que a Laide confirma, às vezes não, é difícil ter um trabalho de matemática pura numa feira. O ano passado nós tivemos um aqui na nossa regional, ele tratava de uma programação de um problema matemático, né? Uma lógica matemática. Então, eles programaram, por exemplo, como resolver um sistema de equações, então eles programaram, então ficou muito dentro dessa lógica com a demonstração, porque para programar eles precisam desses passos demonstrativos, né? Não é como pegar o Excel, a gente não programa, a gente coloca lá os símbolos e ele resolve. Mas programar precisa ter os conceitos. Então, é um exemplo de matemática pura que aconteceu, né? Lembro de um trabalho sobre parábolas, que a comissão julgador, os avaliadores, né, discutiram muito se aquele seria mesmo, ele foi
inscrito em matemática aplicada ou inter-relação com outras disciplinas, e daí os avaliadores pediam, será que não é matemática pura? Mas, ao mesmo tempo, se chegava na equação da parábola, né, a partir da antena parabólica, a partir do farol de carros, diferentes carros, ele sempre chegava na função da parábola. E também trabalhar o foco, tudo direitinho. Então, realmente ficou um trabalho muito difícil de analisar se ele era aplicada ou inter-relação, ou se era pura. Hoje, analisando, parece que ele era mais pura, porque se demonstrava tudo, né? Como chegar na equação, se tinha índice de correlação, né? Então, fazia toda essa parte, chegava na equação, explicava o valor do A, porque que a parábola era aberta, porque a parábola era fechada. Então, o objetivo era realmente entender o comportamento da parábola a partir dos coeficientes também da equação, né? Matemática aplicada em relação tem muitos, né, Laide? Né? Esse do Cinzal é né? Ainda bem, né? Porque mostra... Normalmente o professor ele sempre se envolve com o outro, né? Nós já tivemos professor de português com matemática, teve um projeto mesmo que era literatura de cordel, né? A matemática e a literatura de cordel, que foi até um trabalho que os alunos apresentaram na Feira Nacional e apresentaram aquele Congresso Internacional de Modelagem Matemática. Você lembra, Fátima, que teve em Blumenau? Sim. E os alunos apresentaram. Então, assim, essa matemática aplicada em inter-relação com outra disciplina realmente é o maior número de trabalhos que aparecem nas feiras, tanto dos estudantes do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio. Agora, já a parte de materiais e jogos didáticos, aí fica mais com o pessoal da educação infantil e dos anos iniciais. Aí uma quantidade bem maior de trabalhos que aparecem nas feiras nessa modalidade é exatamente dos pequenos, né? Os professores da educação infantil e anos iniciais fazem muito trabalho nesse sentido, de utilizar materiais e jogos didáticos. Mas essas aí são realmente as 3 modalidades, os tipos de trabalhos que são apresentados nas feiras hoje. Isso desde o último seminário de 2001, né? De 2001, quando foi definido essas 3 modalidades, né, Fátima? E o legal disso, né, é que essa origem dessas 3 modalidades só é porque tinha separado matemática aplicada, outra modalidade era inter-relação com disciplinas, outra era materiais instrucionais, outra era jogos didáticos, outra era matemática pura e a outra era informática. Uhum. Daí tinha professores e estudantes que na inscrição, porque no momento que você faz inscrição, você tem que escolher a modalidade do seu trabalho. Que na inscrição escolhiam, por exemplo, informática, porque estava usando o computador. Naquele momento histórico, aí, parecia muita novidade, né? Ter um computador para apresentar, né, um trabalho. Era novidade mesmo, né? Olha o período histórico. Mas daí, naquele seminário, se decidiu trazer juntar, porque havia muita confusão entre aplicada e inter-relação, até porque a gente sabe que tem conceitos mais convergentes e outros mais divergentes, da aplicada, por exemplo, né? Materiais, às vezes, ficavam em dúvida se era um pouco de jogo junto com o material, às vezes tinha isso, então ficava muito crítico, né? E era um processo de crescimento, né, em que ainda não era uma avaliação descritiva, total, né? Ainda tinha avaliador falando em desclassificar trabalhos, lá naquele momento histórico, era muito mais forte do que hoje essa questão. Então, por isso se decidiu juntar para não ter esse problema, né? É claro que o professor pode estudar, compreender, separar, mas quanto mais integrado, melhor. Então, por isso que naquele seminário que estávamos em mais de 200 pessoas, das 200, mais da metade eram professores da educação básica, né? Então, foi votado cada item e esse foi um deles que foi definido. Daí, há espaço nas feiras para abstração matemática? Né? Que é o espaço justamente da matemática pura e também das outras, mas a matemática pura acaba sendo a que abre espaço para demonstração, né? Para ir além daquilo que é real, né? É porque, né, uma coisa que a gente observa, né, que existe
É como se fosse assim uma exigência em relação aos trabalhos que são apresentados, quando se vai avaliar, é que tem que se ver qual o conteúdo matemático que está sendo apresentado. Então, quando os professores fazem um projeto, eles vão falar sobre meio ambiente, mas eles não podem, no projeto deles, falar apenas do meio ambiente em si. Eles têm que apresentar que matemática é que eles estão estudando com aquele tema que eles escolheram. Então, há essa necessidade. Então, essa abstração matemática, ela aparece exatamente a partir dos os temas que são escolhidos, mas que tem que ficar claro que matemática tem naquele projeto, o que é apresentado de matemática em relação à série do estudante. Então, por exemplo, um aluno que é do primeiro ano, ele não pode estar apresentando um trabalho que ele não traga a abstração matemática que é da série dele, exatamente do primeiro ano do ensino médio. Ele não pode, por exemplo, falar só sobre porcentagem, razão, proporção, e não trazer conteúdos que sejam da série a qual ele está participando. Então, existe sim essa abstração matemática, até esse cuidado que os avaliadores têm quando vão observar o trabalho que está sendo apresentado. E sobre a última pergunta, acho que a gente já conversou que ela é incubadora. Há pessoas que acabam escolhendo a profissão em função da temática do trabalho da feira de matemática. Isso. Nós tivemos também, inclusive, teve na feira de Ituporanga, uma catarinense, agora deixa eu lembrar, não foi a 15ª, foi a última que teve, lá em Ituporanga, que foi lá, eu não lembro o ano agora. Ela teve, por exemplo, trabalhos que foi até, obtiveram propriedade intelectual, né, solicitação. Eles tinham desenhado uma maca que virava cadeira, que virava várias coisas, né, e eles exploraram a matemática a partir da construção dessa maca em movimento. Então, há uma diversidade imensa, não só diversidade de trabalhos, mas de pesquisas que nós precisamos fazer. Então, cada um de vocês, quando vão fazer uma pesquisa, vão para o mestrado, doutorado, pode pegar uma temática dentro da feira e fazer, porque tem muito material a ser pesquisado e muita pesquisa a ser feita, né? Então, é interessante a gente saber desse espaço também. Alguma dúvida até aqui? Vocês acham que tá bom essa nossa dinâmica? Tá boa para a gente, assim, com perguntas que vocês trouxeram e articulando com a organização? Qualquer coisa, assim, ó, tá cansativo, né? Nós estamos aqui justamente para tornar dinâmico e realmente aprendermos muito, né? Nós achamos bom, sabe, Lívia, eu e a Laide, porque a gente teve que estudar as perguntas, né? Então, nós também tivemos que estudar, não foi assim tão simples organizar as perguntas, em qual slide, não foi uma coisa tranquila para nós também, né? Então, foi bom também. A questão aqui tem, a feira de matemática sempre buscaram romper com o modelo tradicional de ensino e prover para práticas mais inclusivas e colaborativas. Isso é verdadeiro porque ela foi sempre em movimento. Cada seminário é um movimento enorme. Então, qual é a importância para a formação de professores e democratização do conhecimento matemático? Aqui também se fala da democratização, a gente mais ou menos trouxe um grupo de perguntas disso. A terceira traz, considerando as concepções epistemológicas e pedagógicas da feira, discutida no segundo texto, como eles construem para a prática educativa mais democrática, inclusive significativa. Eu acho que crítica junto. É muito difícil um professor querendo trabalhar numa feira esquecer disso e não mudar a sua prática pedagógica. Eu vou explorar um pouquinho o Juniel agora. A pesquisa Laide também. Acho que mais do que eu aqui para falar, temos 2 pesquisadores que olharam para isso especificamente, né? Como participar da feira interferiu na prática educativa. Então, acho que a Laide pode falar um pouquinho, o Juniel também, porque os 2 fizeram pesquisa olhando para isso, né? Isso. No meu caso mesmo, eu investiguei os estudantes, mas também trabalhei com os professores. Então, o interessante foi ver que os professores corroboraram aquilo que os estudantes apresentavam em relação a qual foi a contribuição que a Feira de Matemática trouxe para a formação deles.
Inclusive, eu coloco como formação e transformação, no sentido de que eles mesmo disseram que a feira melhorou a parte de comunicação, a parte deles serem mais críticos em relação às questões do dia a dia. Então, eles responderam no sentido de que a feira modificou a prática deles, principalmente no sentido de o que eles pensavam sobre matemática, o que era antes e o que eles passam a pensar de matemática depois que eles participam de uma feira, né? E os professores colocaram também em relação à questão dos estudantes, que os estudantes, eles melhoravam não só o comportamento, mas principalmente o interesse em aprender a matemática. Então, dá para a gente perceber que a feira, ela democratiza, sim, o ensino, e ela faz com que aquele modelo tradicional, ele se perca, ele deixe de existir, considerando que os estudantes, eles trazem mais questionamentos, eles apresentam mais interesse em relação ao que buscar, pesquisar em relação à matemática. E o que a gente observa em relação a isso é que a feira, ela vai constantemente mudando tanto o fazer pedagógico do professor, como a prática do aluno em sala de aula. Porque os professores mesmos diziam, né, nas suas falas, eles colocavam que eles nunca mais eram os mesmos depois que eles participavam de uma feira de matemática, porque eles não conseguiam mais continuar trabalhando sem ser daquele formato que eles estavam agora, a partir do momento que eles fizeram projetos na feira, porque os próprios estudantes não deixavam o professor voltar a ser como era antes. Então, por exemplo, se ele tinha uma prática mais tradicional, depois que ele começou a se envolver com a feira, realizar projetos, trazer dinâmicas diferentes em sala de aula, ele não conseguia mais voltar a fazer como ele fazia antes. Então, eles que a feira é um processo de aprendizado, é um processo de mudança de comportamento, mudança de prática didática em sala de aula. Então, tanto o professor muda como o estudante. Então, é muito interessante a gente ver o que eles trazem em relação a isso. Juniel, quer complementar alguma coisa? Sim, legal. Então, minha pesquisa já foi um pouco mais voltada para a formação docente, né? Então, voltada ali para os professores, né? Fiz pesquisas, então, entrevistas, né, com professores dos institutos federais, de 6 institutos federais diferentes do Brasil, né? E é um processo, assim, ó, pelo que eu observei e pude, né, ter de retorno deles, foi um processo... A feira de matemática proporciona para eles, né, um processo, até a gente utilizou bastante esse termo, né, de docência, né? Então, eles aprendem com os alunos ao mesmo tempo que estão ali repassando seus conhecimentos, né, da forma dialogada. Eu vejo muito isso porque o que acontece? Os trabalhos, né, como bem disse a Fátima, eles estão mais na categoria interdisciplinar, então envolve outras disciplinas, né? E aí, como envolve as áreas técnicas, vem muita coisa, muita contribuição dos próprios alunos, né? Eu estou falando isso nos institutos federais, né? Dos próprios alunos que os professores não trabalhavam, né? Ou não conheciam digamos, no seu dia a dia, que acaba envolvendo, conhecendo mais, e aí por isso que eu falo que é um processo de docência, né? Então, eles estão o tempo todo aprendendo e conhecendo com alunos, né? Um processo rico que envolve várias áreas, né? Que a gente pode trabalhar, os professores, né? Com várias áreas, outros professores, como também disse a Laíde, por exemplo, português e matemática, digamos que são totalmente lados opostos, digamos assim, né, distantes, acabam se aproximando e indo um trabalho belíssimo para a feira de matemática, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? A feira trabalhar, né? A gente não faz um projeto voltado para a feira de matemática, específico para a feira de matemática, mas esse processo de construção, de elaboração, orientação, acaba, sim, fortalecendo a formação docente. E uma das coisas que os alunos sempre colocavam é que eles diziam que a comunicação deles melhorou bastante. Eles começaram a interagir mais com os colegas, com o público, porque a partir do momento que eles estão expondo e as pessoas ficam visitando e fazendo questionamentos, eles vão perdendo a timidez e eles vão se soltando mais. Então, eles disseram que aprendiam a interagir mais, tanto com o público, com os colegas, como também com o próprio professor, e que eles se sentiam autores dos trabalhos, porque o professor incentivava que eles também escrevessem. Então, além deles pensarem sobre o tema, de escolher um tema, eles também, eles se sentiam autores porque eles escreviam. Então, tanto os alunos do Ensino Fundamental 2, como do Ensino Médio, porque no meu caso, eu pesquisei mais os estudantes que já tinham participado de feira de matemática, que era o do Ensino Médio, que já tinham participado de feira. E o que eles colocaram foi isso,
que essa comunicação melhorou bastante. Então, eles passaram a ser pesquisadores exatamente a partir do momento que eles foram expositores na Feira de Matemática. Aquela escrita daquele projeto, sobre aquele tema que eles escolheram, isso incentivou para melhorar essa comunicação deles e até perder a timidez, no caso. Eu achei bastante interessante. A questão social, de se envolver com outras pessoas, entender o outro. Eles até diziam que, com a feira, eles passavam a ter um outro olhar, né? De saber vencer, saber perder, no sentido de que eles apresentavam o trabalho, se não foi destaque, mas pelo menos eles estavam ali, participaram, conheceram outras pessoas, então eles enxergavam que precisava melhorar alguma coisa, então teve falas, assim, muito interessantes deles em relação a isso. Então, deu para a gente perceber a questão da Feira de Matemática, mostrando a contribuição que ela tinha para a formação desses estudantes, e principalmente para a melhoria, né, do trabalho do professor em sala de aula. E o legal é saber que há uns 4 anos atrás, quando a Laide fez a pesquisa, ainda tinha trabalhos, estava se iniciando destaques para todos, né? Isso. E todas. Era mais, tinha menção honrosa e destaque. Então, por isso que eles falam que se não era um destaque naquele momento histórico, né? Então, ela fez a tese com alunos do ensino fundamental anos finais, né? Que também trazem conceito da feira, trazem que eles não foram mais o mesmo após a feira, compreende a feira como espaço democrático, eles mesmos falam isso, né, essa importância de não ter uma classificação. E a Marília vai estar com vocês no módulo de avaliação. Então, se quiserem explorar, também pode, né? E a questão de ter uma temática central é justamente para a gente não ter que não ouvir os estudantes em sala de aula. Porque quando a gente começa a ter uma temática central, tira do professor a liberdade de ouvir uma situação real daquela turma e que possa motivar, com respeito à cultura, com respeito à etnia, com respeito às concepções, às necessidades de uma determinada turma. Senão não é dialógico, né? Então, é essa importância que a gente não tem uma temática central para a feira. Tem mais questões, né? Será que todas as habilidades que possibilitam desenvolver pelo menos um trabalho com as nossas turmas, né? Então, aquelas habilidades lá da BNCC. Então, elas ajudam, sim. Né? Nós sabemos que temos muita crítica com relação ao BNCC. Acho que os parâmetros curriculares nacionais eram muito mais abrangentes, né? Somente nos temas transversais que sempre apareciam nas feiras, né? Mas é possível você desenvolver bem muitas habilidades mesmo, né? E não ficar só no termo habilidade, mas de formação humana integral, né? Esse é o objetivo da gente estar na feira. E os professores precisam ler para fazer. Cada vez que nós temos uma orientação, a gente aprende muito, né? Porque a gente precisa estudar muito o que aquela turma está querendo entender, né? E quando é interdisciplinar, mais ainda. Por exemplo, o crescimento da pobreza no mundo. Uma vez eu lembro que nós tivemos um trabalho assim. Então, tive que entender muita coisa com o professor de história, tivemos que entender com o professor da parte de financeira e administração, porque entra toda a questão da cesta básica por região, sabe, do país. Então, assim, o professor precisa estudar junto com o estudante. Então, a gente aprende muito. Daí teve um outro, que até fomos eu e a Laide, bem lá no início, né, Laide? Em 2006, por aí, 2005, nós orientamos um trabalho que era 2004, que era o uso das cebolas, né? Nós tínhamos que estudar muita cebola, a gente não sabia nada de cebola. Então, os alunos a gente tinha que sentar com eles, né? E entender os processos, não só nós, como os professores daquelas áreas que eles estavam desenvolvendo. De ir na sala do outro professor assistir a aula para compreender, e o professor vir na nossa para ajudar a orientar. Então, assim, a gente aprende muito, né? Isso não tem como você dizer que o professor que orienta a feira não vai ter que estudar. Se não vai ter que estudar, talvez alguma coisa está errada, né? Porque daí não está sendo um processo de docência, como já disse ali o Junial, né? Isso então, aí já é justamente o papel da feira enquanto espaço de aprendizagem significativa, né? Tanto para o aluno como para o professor.
E a integração, né, de maneira multidisciplinar, quem fez um trabalho focado nisso de dissertação de mestrado foi o Tiago Ravel, né? Ele trabalhou como é que eram os trabalhos na feira que estavam na modalidade de matemática aplicada e ou interdisciplinar. Realmente, o que aparece é muito mais multidisciplinar do que interdisciplinar, né? Mas aí vai depender de todo o nosso movimento com os demais professores e a própria gestão da escola, né? Muitos movimentos, eu lembro e vejo assim com os professores que participam das feiras, é feito a partir do professor de matemática, né? Outros movimentos, a escola discute algumas questões e daí vários professores assumem um determinado projeto e a partir dali sai todo o trabalho estruturado também para uma feira de matemática com aquela turma, né? Mas assim, é muito dinâmico e muito específico também dos docentes e também do local em que se realiza. Geralmente, quando você vem de um espaço cultural específico, como é o caso dos quilombolas, por exemplo, os trabalhos que vêm, eles são interdisciplinares, mas também se respeitam aquela cultura específica. Que a gente tem que, como avaliador, eu lembro que eu fui avaliadora na Feira do Acre, estudar. Eu tive que, antes de avaliar, fui lá, olhei o trabalho, olhei mesmo, porque, né? E depois fui estudar, e depois voltei para o trabalho para poder conseguir olhar ele e contribuir com alguma coisa. Então, assim, é um movimento constante de estudo, né, e de movimentos. Isso é muito individual também, né, porque tem quem vai, às vezes não compreende e deixa por isso mesmo. Então, acho que nós precisamos nos colocar sempre em movimento de aprendizagem. E daí, aqui tem vários porquês da feira de matemática que vocês trouxeram, né, tornar a matemática acessível, compreensível, próxima da realidade dos alunos, tendo o aluno como protagonista, tanto na escrita quanto na construção do conhecimento matemático e de outras áreas do conhecimento, né? E práticas inclusivas. Então, estimular o interesse, despertar criatividade e pensamento crítico, valorizar práticas pedagógicas inovadoras, né? Promover protagonismo estudantil, romper com a visão tradicional da disciplina, né? De acordo com o texto, ainda existe um processo de desumanização provocado pelo sistema capitalista, onde o ter se sobrepõe ao ser, enquanto a partir das escolas devem desempenhar o papel de emancipação do indivíduo. Então, quem colocou isso ainda coloca no final, a feira de matemática surge como resposta a esse processo, muito legal, incentiva os alunos a buscar novos conhecimentos e a se interessar mais pela matemática, visam promover a aprendizagem e divulgação de conhecimentos matemáticos que envolve a comunidade, que transforma atividades escolares em laboratórios vivos de aprendizagem científica, né? Então, tem vários itens aqui que eu fiquei pensando, depois sozinha das nossas conversas, Juniel e Alaide, e assim, aqui nós estamos no processo de formação conjunta, né? Que num próximo seminário a gente tem que levar para discutir, inclusive, os objetivos, porque o pessoal do curso trouxe várias questões interessantes, né? Inclusive para a gente trazer para dentro dos objetivos da própria feira. Isso. Aqui tem o para quê, né? Então, aproximar o aniversário das escolas, esse foi a origem, né? Já foi assim. Hoje a gente diz os institutos federais das escolas, a gente também fala das escolas entre escolas, aproximar as redes de ensino, aproximar os níveis de ensino. Uma época, isso em 96, 97, eu lembro que a gente trabalhava e deixava alguns alunos escolherem o que queriam fazer. E alguns do terceiro escolhia fazer com alguém do primeiro e do segundo. Era muito legal, porque já na construção do projeto, entre eles havia muita aprendizagem, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem, dá mais trabalho, mas é uma possibilidade que se tem também, né? Para despertar o interesse pela matemática, né? A aprendizagem significativa, crítica, estimular a pesquisa, ela realmente estimula, porque eles vão ter que estudar muito, e o professor, o recursador também tem que estudar com eles, né? A questão da criatividade, argumentação, tanto na escrita
quanto na questão oral, né? Compartilhar experiências não é fácil, né? Dentro e fora da escola. E dentro da escola pode ser antes da feira e apresentar em diversas outras turmas, né? Divulgar projetos e atividades matemáticas, integrar a comunidade escolar e externa, democratizar o conhecimento, né? Então, acho que vocês trouxeram muitas questões importantíssimas à feira. E agora, então, acho que a Laide, com toda a propriedade, pode falar um pouco menor sobre a organização dessa feira e etapas, né? Uhum. Essa parte da organização a gente coloca como etapas exatamente porque isso realmente acontece, né? Tem esse planejamento, o planejamento antes, que tanto é do professor como da gestão. No caso do professor, é em relação ao projeto que ele faz com os estudantes, que isso começa normalmente lá no início do ano, quando ele já começa a pensar e discutir com eles que tema que eles iriam estudar, e aí ele faz todo esse planejamento junto com seus estudantes, coloca isso em prática na sala de aula, depois do projeto feito, e vai tendo o processo de escrita até começar as etapas de ir para as primeiras feiras que forem acontecendo, seja ela primeiro escolar, depois municipal e por aí vai. No caso da gestão, também, porque a gestão, no caso, as comissões, como a Fátima já falou, tem a comissão permanente e tem a comissão local, já também começa a fazer esse planejamento do projeto. Porque tem que se pensar onde vai ser desenvolvido, onde é que vai ser feita essa feira, o que é que precisa, considerando que a gente tem que observar o local e o que vai ser colocado neste local, porque tem a questão dos estandes, normalmente quando é uma feira maior, ou regional, ou estadual, aí se pensa em toda essa logística, a questão de estandes, a questão de quais as pessoas que vão trabalhar, como é que vai ser feita o alojamento dos estudantes, como é que vai ser feita a alimentação, então tudo isso faz parte do planejamento. Então, no projeto de Feira de Matemática, normalmente tem um checklist com os itens que são necessários para o desenvolvimento dessa feira. O produto do Joniel, do mestrado dele, traz muito bem detalhado isso, desse checklist, de cada item, do que é preciso para a realização de uma feira. Então, esse planejamento ele é feito antes da realização da feira, né? Tem também essa questão da preparação, então, primeiro se planeja, mas também depois entra na questão de preparar o espaço, montar os estantes, ver como é que vai ser recebido os professores que vêm de outras cidades, isso no caso de uma feira regional ou uma feira estadual, então tem que ter toda uma logística de pessoas que estão ali colaborando e participando para receber os estudantes e professores e orientar durante o movimento da feira. Tem a questão da operacionalização, que já é durante a feira, e aí, normalmente, acontece um processo de formação dos professores que vão ser avaliadores da feira. Os orientadores de trabalho, eles sempre são convidados a fazer parte desse grupo de avaliação, e temos também convite de outras pessoas, de outras escolas, que também são convidados para fazer parte do processo de avaliação. Só que antes deles irem avaliar os trabalhos, a gente faz esse processo dessa orientação, dessa formação rápida, vamos dizer assim, mas que é necessário no sentido da gente chamar atenção sobre as fichas de avaliação que vão ser utilizadas, pedir para que eles façam uma avaliação de uma forma bem categorizada, não observando, por exemplo, o que é apresentado pelos estudantes, mas avaliando de uma forma não menosprezando o trabalho que eles estejam responsáveis. A gente já divide os grupos, tem sempre uma comissão de avaliação que, nesse momento dessa formação, eles já trazem as pastas com os grupos, onde já foi dividido os professores que vão avaliar. Então, por exemplo, se você é orientador de um trabalho do ensino médio, no momento da feira e você vai avaliar, você não avalia trabalho do ensino médio. Se você é de uma cidade, você também não avalia trabalho da sua cidade. Então, tem todo um processo que o grupo que é responsável pela avaliação faz isso antes, para no momento dessa formação já estar com os grupos divididos e fazer todo esse processo de incentivo de fazer uma avaliação da melhor forma possível. E tem, no final, a elaboração de relatórios e análise pós-evento. Então, esses relatórios normalmente são feitos para se fazer a avaliação de como foi feita a feira, o que aconteceu, o que é que pode ser melhorado, porque já no final da feira tem a assembleia, normalmente nessas assembleias
os estudantes falam, os professores falam, eles fazem uma avaliação geral do evento, e nesse momento, quem é o responsável pela feira, os organizadores, fazem anotações, e isso vai fazer parte também dos relatórios no final da feira. E a análise desse evento, né, porque a avaliação é exatamente analisar o evento. Após o evento, precisa ser feito isso, exatamente para poder se ter um feedback, né, do que é que pode ser melhorado para uma próxima feira. Isso normalmente acontece na feira regional, estadual e principalmente nas feiras nacionais. Então, esses relatórios são feitos. Além disso, tem a questão de quando os organizadores da feira conseguem financiamento de algum órgão, e aí, nesse caso, esse relatório precisa ser super detalhado, né? Eu digo porque já passamos por isso, a gente já teve financiamento para a feira, e aí a gente tinha que fazer um relatório muito bem detalhado de todo o recurso que foi investido, no caso, para a realização do evento. Então, esse relatório, ele é feito, encaminhado para os órgãos competentes, que foram os financiadores, né? E aí, nesse momento, a gente também faz uma análise, uma avaliação de como foi essa feira. E essa importância do antes, durante e depois, por exemplo, a comissão permanente, ela se reúne antes, durante e depois. E depois. E a comissão permanente, geralmente, quando ela é macro, tipo estadual ou nacional, ela se reúne sempre. Mas antes do evento, ela se reúne 3 ou 4 vezes, especificamente pensando no evento, na próxima feira. Durante, a comissão permanente gerencia e organiza o processo de avaliação, porque a comissão do local já tem que se preocupar com alimentação, com local para dormir, com várias outras situações paralelas, estande, né, cantinho para o pequenino lá da educação infantil dormir depois do almoço. Então, a parte o processo de avaliação fica geralmente para a comissão permanente. Por quê? Para, inclusive, não perder os princípios da avaliação, para garantir que todos ganhem a premiação, que os avaliadores tenham a formação, que os avaliadores olhem para cada trabalho com um olhar cuidadoso, que é justo, né, e de direito ter. E daí, após a feira, sempre a reunião da comissão permanente se reúne a comissão permanente se reúne para justamente olhar para aquela feira, o que foi dito na assembleia, porque o momento da assembleia com os orientadores na feira já é o momento de avaliação, e já pensar para o outro ano o que pode melhorar. E, quando tem a formação de professores, nós já temos formações continuadas que começam antes da feira, sobre o que é a feira, por que participar da feira, para quando eles venham com os estudantes para a feira, eles já saibam que espaço está sendo trabalhado, né? Em que espaço estão. E daí, durante a feira, há formação também, porque a maioria dos orientadores são também avaliadores, e o processo formativo natural da feira, que é essa troca, esse olhar para o outro e pelo outro, né? E a questão pós-feira, ainda, quando tem anais de todos os trabalhos, ainda a gente reúne esse grupo de professores que participou da feira para ajudar e analisar junto com eles o processo da escrita que vai para os anais. Então, isso é bem importante, né? Planeja-se a feira antes, durante e depois, e a formação de professores também acontece dessa forma. E geralmente já se desencadeia no após algo pensando no ano seguinte, como ouvir a turma, o que melhorar, né? O que fazer, como a gente pode trabalhar com novos projetos com a turma de estudantes. Para quem, acho que ficou bem claro aqui, né? Alunos, professores, comunidade, estudantes, e aqui então nós temos o público-alvo, né? Que são os professores. Oi? Desculpa te interromper, não sei se você está vendo o chat, mas tem uma pergunta da Nilcimar, eu acho que você conseguimos responder aqui para ela, né? Ela perguntou se essa feira é semelhante ao PCE, né, que seria o Programa Ciência na Escola, que é do Fundo de Amparo do Amazonas, né? A gente não conhece essa feira, mas o processo de organização até pode ser. O que nós não temos necessariamente é um recurso determinado, que provavelmente a FAPAEM já tem, FAPEAM, né, já tem, e não sei se a FAPEAM classifica, nós não classificamos alunos
primeiro, segundo, terceiro. Então, mas o processo de organização nosso ele surgiu mesmo da base para cima, né? Não veio de uma instituição que já tem o recurso para organizar, né? Então, eu não sei quais seriam as convergências ou não. De repente, professora Nilcimar, olha, se você não fez mestrado ainda ou doutorado, é um bom trabalho para pesquisar. As convergências, as divergências, sabe? Vai necessitar de muita pesquisa para compreender os processos, né? Na FAPEAM, por exemplo, na feira tem assembleia com os professores, orientadores, né? Os trabalhos que vão para a FAPEAM, eles são desenvolvidos com toda a turma na sala de aula. Há classificação ou não há classificação? Os professores orientadores são também avaliadores de trabalho, porque é um processo formativo científico, olhar para o outro com os itens avaliativos e científicos de um processo de construção do conhecimento científico. Então, assim, vale a pena olhar, inclusive, para, né, é importante olhar para, inclusive, poder ver o que se pode melhorar em cada local, entendeu? Porque a ideia, o movimento em rede sempre é esse. O que nós podemos melhorar, né? E sempre tem para melhorar. O dia que não tiver mais é porque está tudo errado mesmo, né? Então, é nesse sentido que a gente traz essa questão, né? Então, eu não necessariamente não conheço por dentro da FAPEAM, né? Mas, dessa feira, mas geralmente elas têm um órgão que coordena mais, e dentro da coordenação destinam também os recursos, induzindo a que nível de ensino, não sei se lá todos podem, se a comunidade pode participar, ou se é só rede pública, se pode rede pública, privada, comunidade, educação infantil. Então, tudo isso, né, é interessante olhar, porque todos esses espaços, né, é fundamental a macramé, olha só. Nem sei o que é macramé, Nilcimar, por isso que a gente está aqui, né? Nas diferentes regiões aprendendo, né? Agora fiquei curiosa, vou até anotar para depois olhar. Ou você pode explicar para nós, né? Tu consegue dizer para nós que é maca, né? Eu fiquei bem. Mas se não, depois daí você pode tanto colocar em relação aos detalhes do procedimento, é semelhante e tem relação. Então, daí isso é legal para poder trazer e daqui a pouco fazer uma pesquisa, né? Que você pode tanto contribuir para a feira de matemática quanto para a feira aí na região. Ai, que legal! Macramé é uma tecelagem de nós. Poxa, muito legal. Quem sabe quando tiver uma feira nacional, você vai para lá mostrar, né? Para levar todos nós, que é macramé, né? Para nós é importante. E aqui vocês colocaram, né, ONGs, institutos, o que você quiser participar, né? E aqui tem, então, nesse site, nesse link, né? Deixa eu só ampliar, aí. Aqui nós temos o link da sbembrasil.org.br/barra Feira de Matemática, né? Aqui a gente tem uma apresentação, lá no site da SBEM. Aqui nós vamos ter as feiras estaduais que vai acontecer esse ano, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, se você entra aqui, você vai ver qual é a data da feira, se alguém quiser vir participar, pode inclusive mandar um e-mail, dizer que quer vir como avaliador, a gente manda o convite, né? Daí aqui tem o regimento, o cronograma de trabalho, né? Ó, reunião da comissão permanente, como isso tudo vai acontecer aqui na Feira Catarinense, né, anais das feiras catarinenses, que são os anteriores, né, o modelo de escrita, né, então acontece aqui também. Então é interessante, porque esse site, ele está organizado, agora vamos lá para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul também vai ter uma feira regional esse ano, falou em 2017, agora vamos ver onde é que está 2000 e esse ano não tem ainda, não. Esse ano não tem ainda publicizado, mas ele já tem lá organizado também a feira.
Aqui, então, nós temos os anais, né, de todos os seminários, se vocês entrarem aqui, que foi discutido, que foi deliberado, né, os anais das feiras de matemática nacionais. Então, se, por exemplo, a gente abrir esses anais aqui, nós vamos ver que aqui, né, são anais com muitas páginas, né, porque ele é um documento. Olha só, ele apresenta todas as comissões, todos os coordenadores de grupo de avaliação, todos os avaliadores da escrita, todos os representantes de estados que estão ali, traz tabela de inscrição por estado, por categoria, se é ensino médio, né, traz a tabela de premiação, relatos de experiência de cada publicação de cada trabalho. E no final ainda traz os documentos, o regimento daquela feira, o modelo de ficha de avaliação, o modelo de relatório síntese. Esse material, ele está disponível no site da SBEM, tá? Compartilhando a nossa apresentação, ele pode estar disponível na nossa apresentação. Mas se você entrar ali, ó, sbembrasil.org.br/feira de matemática, você vai entrar nesse site, né, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E daí você vai ter todos os anais, não só esse que eu estou apresentando, né? Mas eu estou apresentando esse como modelo, ó. Daí tem um modelo de avaliação, template, está tudo ali, ó. Ata da Assembleia Geral, que teve na feira, outros documentos. E daí aqui começa, ó, organizadores, né? A apresentação, que alguém escreveu, geralmente a coordenação local, né? Ó, comissão central organizadora, quem fez parte, comissão de avaliação e comitê científico, né? Comissão central de recepção, daí vem toda aquela parte ali mais que é necessária, daí já vai trazendo tudo separadinho, ó, né? Editoração de anais, bolsistas, se já teve bolsistas trabalhando, voluntários, né? Então, se procura, no máximo, nesses anais, trazer o nome de todos e todas, porque se algum dia alguém precisar de um documento para comprovar, ou numa seleção de mestrado, ou num concurso, né? Ou doutorado, e pode usar esse documento, porque ele está publicizado, né? Daí tem todos os avaliadores, ó, você foi avaliador, vai aparecer o nome aqui de todos que avaliaram, os que avaliaram textos, os que são representantes do estado, quantidade de trabalho por estado, né, daí vai trazendo todos, na época ainda tinha menção honrosa, agora tudo destaque, essa leitura histórica a gente precisa ter, né, e se você entrar aqui, daí você vai ver a escrita, educação especial, então vem o relato de experiência escrito pelo professor, no caso aqui, pelos dois expositores, dois expositores e 2 professores, porque tem algumas categorias que pode ter 2 professores, e daí aparece todo o trabalho escrito, no final pode ter foto, metodologia, vai tendo tudo ali, tem as referências, e tem também mais nomes aqui, se precisar. Quando é uma turma de aluno, tá aqui, ó, trabalho envolvido com a turma de atendimento, educação especial nos anos finais, né? E vem o nome de todos que participaram. Se é uma turma de 30 alunos, vai aparecer os 30 nomes aqui. Então, é um espaço, esses anais, ele realmente é um espaço de publicização e um documento, né? Que nós temos que ser democráticos e disponibilizar. E o legal é que ele também vem no final com um regimento que pode servir de modelo, né? Ele vem já, são documentos históricos mesmo que têm servido muito para pesquisa. Então é importante vocês conhecerem, né, que tem esses documentos aqui também. Cada ANAIS, cada um deles vai trazer todo esse material, que tem da Feira Catarinense, aqui tem do Rio Grande do Sul, né? De forma diferente apresentado, né? Eu vou voltando aqui rápido. Aqui vai ter da regional, vai ter Panambi, que é lá no Rio Grande do Sul também, Feira Regional de Santa Catarina, onde tem. Então, assim, quem são as instituições que estão à frente, né? Que existe um acordo de cooperação com a SBEM. Aqui tem os cursos, tem um curso nacional que aconteceu em 2018, tem todos os módulos, como se organiza uma feira, como se orienta a educação especial, educação infantil, tem a gravação da aula, tem a apresentação dos slides, né? Tem os documentos, que é o template, a ficha de avaliação, relatório síntese, que é o que o grupo de avaliadores preenche
para mandar para o professor, não é cada ficha de avaliador que vai para o professor, que orientou e o grupo de estudantes, mas é um relatório que aquele coletivo faz em conjunto, com todos os cuidados de comunicação com o professor, que tem algumas publicações, Boletim da SBEM, Educação Matemática, Feira no Enem, tá faltando aqui alguns livros, né? Aqui tem Feira de Matemática, Percursos, Reflexões e Compromisso Social, que é um livro, e-book, mas aí tem outros agora já que tem que colocar aqui também, reportagens, eventos, né, perguntas frequentes, então é um site bem completo que está dentro da Sociedade Brasileira da Educação Matemática, né, então, Acho que ela fechou. Mas aí é interessante que vocês depois façam uma busca nesse site, que vocês dêem uma olhada, principalmente no curso que tem lá, que foi oferecido em 2018, que tem vários módulos, né? Se eu não me engano, acho que eram 10 módulos. E aí vocês vão ter a oportunidade de conseguir mais conhecimento, né, mais informações acerca da Feira de Matemática. Lá também tem um módulo de história, tem um módulo de avaliação, tem um módulo feito por professores de cada uma das categorias. Por exemplo, tem os que foram de anos iniciais e educação infantil, o pessoal que era do ensino fundamental 2, ou que era do ensino médio, do ensino superior. Então, cada um dos módulos era exatamente falando sobre as propostas de trabalhos, de projetos que são organizados e elaborados para apresentar em Feira de Matemática. Então, é muito interessante que vocês façam essa análise também, né, de estar observando um outro curso que foi oferecido e que isso vai ajudar, né, na formação de vocês. Então, se vocês tiverem alguma questão até o momento para vocês fazerem, vocês podem começar, pode fazer pergunta, porque aí a gente vai dar continuidade. E se não, né, a gente segue, né? Já falando da organização, aí no caso tem o público-alvo, né? O público-alvo é quem participa da Feira de Matemática. Então, esse público-alvo normalmente envolve professores da educação básica, né? Dirigentes educacionais, porque normalmente secretários de educação, coordenadores pedagógicos, eles também participam do movimento da feira, os estudantes da educação básica como um todo, estudantes da educação especial, professores e alunos da educação superior e comunidade de forma em geral. Então, esse é o público-alvo da feira. Normalmente, a gente tem apresentação de trabalhos que envolvem todo esse público. Então, a feira não é somente para quem é estudante da educação básica ou quem é professor da educação básica, mas envolve todo um público maior que pode estar participando. Nós temos nas feiras, além daquelas 3 modalidades, né, nós falamos que as modalidades são os tipos de trabalhos que são apresentados na feira, né, que a gente já falou, que foi a matemática pura, matemática e inter-relação com outras disciplinas, né, matemática aplicada, inter-relação com outras disciplinas, material institucional e jogos. E aí a gente tem também as categorias. As categorias é quem apresenta trabalho na feira. Então, a gente começa lá com os pequenininhos, da educação infantil, nós temos a educação especial, que essa educação especial, ela começou a participar das feiras de 2004 para cá. Até então, os estudantes que tinham alguma necessidade especial, eles apresentavam trabalho junto com as outras categorias. Mas de 2004 para cá, foi criada essa categoria, onde eles, só quem apresenta são estudantes que podem estar frequentando a escola regular, mas que participa, por exemplo, da PAI, que eles têm um acompanhamento em relação à necessidade especial que eles têm. Então, esses aí são os estudantes que fazem parte da categoria de educação especial. Aí nós temos os anos iniciais, temos os anos finais, temos o ensino médio, temos o ensino superior, a categoria professor, que no caso, normalmente é um professor que, por exemplo, ele é professor da educação infantil, mas ele não quer levar os estudantes, ele quer ele mesmo apresentar o relato de como foi o projeto que foi desenvolvido com os estudantes. Então, aí ele entra na categoria professor, submete o seu projeto e é ele quem vai fazer a apresentação. Aí, tanto pode ser um professor da educação infantil, como dos anos iniciais, de qualquer uma das séries, que no caso ele vai, enquanto professor, apresentar o trabalho, né, o relato do que ele desenvolveu com seus estudantes. Temos os estudantes do ensino superior, que aí
tem muito trabalho voltado para a questão da educação matemática, que, no caso, eles desenvolvem apresentando metodologias alternativas para o ensino de matemática, então, eles entram também na categoria de ensino superior e a categoria de comunidade, que é quando, eu acho que até a Fátima falou no outro encontro, que aí, se tiver alguém que não seja da escola, mas que desenvolva algum projeto, alguma coisa que seja relacionada à matemática, ele também pode estar apresentando na feira. Tem lá a categoria comunidade para ele apresentar. Fátima voltou, cadê? Não, né? Acho que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa, talvez o notebook tenha descarregado. Pode ser. Eu sei que tu começou a falar só para ver se não pulou. Tu falou educação especial, foi para os anos iniciais. Tu chegou a falar educação infantil, mas acho que quando falou do professor, mas tem educação infantil também, né? Eu falei, eu acho que, será que ele pulou? Deve ter sido, cortou a minha fala. Não sei, mas... Porque são educação infantil, educação especial, os anos iniciais, anos finais, ensino médio, ensino superior, professor e comunidade. Essas são as categorias que, no caso, apresentam trabalhos na feira de matemática, né? Bom, aí nós temos também na questão... Oi? Isso é uma pergunta, qual o período para a realização desse projeto? Bom, normalmente, o professor ele começa no início do ano, né? Ele começa a conversar com a turma, pensar em um tema, ver sobre o que eles vão falar, e aí ele começa a adaptar isso em relação ao seu planejamento, em relação ao conteúdo que ele vai trabalhar com os estudantes. E aí ele começa a fazer essa proposta do relatório, ele vai seguindo, então, normalmente as feiras escolares, elas acontecem no período até junho, mais ou menos. Quando chega em agosto, já são as feiras regionais. Então, normalmente, o professor que ele quer participar dessa constância, ele vai fazendo desde o início do ano esse projeto, que é para poder, no momento que as feiras abrirem inscrição, por exemplo, para a realização de feiras, ele já está com seu projeto pronto e desenvolvido com os estudantes. E aí, normalmente, em agosto, acontecem as feiras regionais, e aí, outubro, novembro, né, é quando acontece a feira estadual em cada um dos estados. Então, os professores, eles participam, então, são esses diversos tipos de feiras que tem, começando da escolar, para depois ir para a municipal, para depois ir para a regional, a estadual e, quiçá, a nacional, que nós estamos em débito, né, Joniel? Porque a última foi em 2018, e de lá para cá a gente está numa luta aí tentando organizar a questão de uma feira nacional, mas está um pouco complicado, porque a complicação é exatamente aquilo que perguntas que vocês fizeram no módulo passado em relação à questão financeira. Esse é um dos itens que mais prejudica no momento da gente organizar uma feira, né? Porque realmente precisa de recurso, considerando que como a feira é um evento gratuito, então tem essa necessidade da gente ter esse recurso financeiro. Então, precisa ter uma instituição que queira abraçar a causa, um município que queira abraçar a causa, porque tem toda uma logística da questão de espaço, questão de stands. Então, assim, isso é o que dificulta para a gente poder realizar. Nós até tentamos fazer até online, mas mesmo assim não foi possível ano passado, mas vamos torcer para que, a partir desse ano, no máximo, o próximo ano, a gente consiga, né, Jonel, realizar uma edição, né, da Feira Nacional, para a gente fazer a 7ª edição, no caso. E só complementando, a Laíte, até teríamos a 7ª Feira Nacional em 2020, né, e aí, justamente por causa da pandemia, o evento foi cancelado. E aí nós estamos no processo, na verdade, né, muitos eventos acontece isso, no processo de retomada, né. Então, a gente, nesse processo de retomada, foi até criada a Comissão Permanente Nacional das Feiras de Matemática, eu faço parte, Laís também, a Fátima, né, e nós temos representação de alguns estados, né, e que é justamente, no ano passado foi retomado essa iniciativa de procurar, então, novas candidaturas, né, para sediar a Feira Nacional. Infelizmente, no ano passado não conseguimos, mas estamos no processo aí, né, sempre ali, né, procurando, então, essas parcerias para, né, promover a Feira Nacional. Isso. Esperamos que ele volte, né, em breve. E é isso, né? Tomara. Aí, quando a gente pensa na organização da feira, a gente pensa numa gestão colaborativa, né?
no sentido do que o que o Fiorentino coloca, que a colaboração no sentido que todos trabalham conjuntamente, colaboram, no caso, né, e se apoiam mutuamente, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo. Então, a feira, quando para ela ter essa gestão, essas comissões que se reúnem sempre, é exatamente para poder ser uma gestão colaborativa, onde todas as pessoas possam dar as suas opiniões, né? E aí essas relações colaborativas, elas aproximam as pessoas, né? Tornam a gente mais crítico, faz a gente acontecer de fato, e o interesse do bem-estar do coletivo, que quando a gente pensa numa gestão desse sentido, é pensar no bem-estar de todos. Então, quem se envolve no sentido de dizer assim, eu vou coordenar a realização de uma feira, é uma pessoa que está aberta à colaboração junto com os colegas, porque uma pessoa sozinha não vai conseguir, ela precisa realmente ter a colaboração de outras pessoas, né? Então, nessa gestão e organização, a área de abrangência da feira, como eu já falei, né? Começa da feira escolar. Então, quando os professores desenvolvem seus projetos, as suas propostas, eles começam no início do ano, mas a ideia é que eles comecem a se articular uns com os outros dentro da sua própria escola, do seu espaço, exatamente pensando em organizar uma feira escolar. Quando ele vai organizar uma feira escolar, não precisa de muita coisa, tipo estandes e tal. Pode ser a apresentação dos projetos de uma turma para outra, dentro da própria sala de aula, exatamente para poder começar esse processo de participação em feira. E aí, no caso, ele começa com a feira escolar, e aí, ali na própria escola, pode-se, como é que se diz, escolher aquele projeto que vai representar a escola e aí participar de uma feira municipal. Da municipal, depois de um processo de avaliação, aí alguns projetos são selecionados para ir para a regional, e da regional para a estadual e depois para a nacional. Então, no caso, na organização e na gestão, essas aí são as abrangências dos tipos de feiras que acontecem, né? O público-alvo, a gente já falou um pouquinho, né? São os professores, dirigentes, estudantes de educação básica, educação especial, educação superior e a comunidade de forma geral. A CCO, que é a comissão organizadora, né? Eu acho que a Fátima já comentou, mas a gente retoma, que é a responsável pela questão do regimento, de escolher um local para a execução da feira, pensar em alojamento, pensar em alimentação. Então, essa comissão central organizadora, ela é responsável por aquela a logística, né? Do acontecimento da feira, do local onde ela vai ser executada. Gente, vocês gostariam de fazer perguntas? Legal. Se não, eu vou continuar falando. O Douglas levantou a mão e só antes de passar para ele, complementando ali, pegando o gancho da Laíde, né? Ela fala a questão dos níveis, né? Das instâncias das feiras. E é justamente isso. Aqui, né? Pelo menos da regional onde eu atuo, a feira escolar ou a municipal, geralmente ela ocorre ali no momento de mostras e de feira que a própria escola organiza de ciências, né? Então, os trabalhos geralmente vão estar vinculados ali. Não necessariamente precisa ser uma feira específica de matemática nessas instâncias. Aí já a regional e a catarinense, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, né? A regional e a catarinense, ela já é mais focada e já vem mais trabalhos específicos da feira de matemática. Uhum. Mas não necessariamente isso quer dizer também, por exemplo, a feira regional aqui de Ibirama, ela ocorre simultaneamente também com a feira de ciência do estado. Então, a gente coloca os dois eventos, né, no mesmo dia, e aí são duas organizações separadas, porque elas têm, né, viés diferentes, mas ocorrem no mesmo espaço. Tá? Então, essa organização ela é flexível, então, né, não necessariamente precisa ser só os trabalhos da Feira de Matemática. Douglas, pode falar. Eu só queria abrir um parêntese, que agora me veio na mente, assim, que esses projetos, essas organizações tecnológicas e científicas, né, elas podem provocar instigar muito o pensamento crítico da carreira do aluno, né, profissional, né, e social, que às vezes a criança, assim, está meio na dúvida, e com as oportunidades que o mercado de trabalho abrange, né, possibilita muito
esse senso crítico, né, da pessoa, do aluno, né, a buscar uma área profissional, né, com a sua facilidade de habilidades e coisas e tal, né? Sempre traz, né? E realmente provoca essa formação mais integral, justamente por causa desse termo aqui de colaboração, né? E todos trabalham conjuntamente, que colaboram, se apoiam, né? Tanto na organização inicial quanto depois, né? Daí aqui tem Isso. a gestão das feiras de matemática, não sei se vocês já trabalharam também isso. Foi nessa parte aí que eu ia falar um pouquinho. A gente já ia entrar nessa parte aí, né? Ótimo. Desse movimento. A gestão das feiras de matemática envolve o quê? Então, no caso da formação do estudante, quando o professor ele organiza o projeto com os alunos, ele precisa fazer essa formação com os alunos, né? Tem a questão do planejamento do projeto, tem a questão da organização, o registro dos resultados, do que eles foram encontrando a partir da pesquisa que eles fizeram, e o professor, ele trabalha com o aluno na questão da oralidade, porque ele vai apresentar um trabalho ao público, então é interessante o professor falar com ele a respeito disso, a questão da postura, a questão da forma como ele vai falar, não das costas, então ele faz toda uma formação com os alunos, orientando como que ele deve expor e apresentar o seu trabalho na feira. A questão das trocas, no sentido de que o aluno, quando ele vai para uma feira, além do projeto dele, ele também vai trocar experiência com os outros colegas, com os outros estudantes que estão apresentando trabalho. Então, um aprende com o outro, né? Ele também aprende a tomar decisão, no sentido de saber o momento que ele tem que falar, como falar. Então, é muito importante que o professor observe isso e faça essa formação com os estudantes antes de ir para a feira de matemática. Aí tem essa fala de Filagrana e Oliveira, que a organização de uma feira de matemática exige da comissão responsável pela organização e administração muita determinação, persistência, dedicação, obstinação e que acredite no processo educativo desencadeado nesse evento. Então, realmente, quem se envolve, como eu falei, né, não é uma pessoa, uma única pessoa que é responsável pela feira. Ele pode estar à frente coordenando, mas ele precisa de uma colaboração, ele precisa esse conjunto de pessoas que, juntamente com ele, é que vai fazer com que o evento aconteça e que seja da melhor forma possível. E esse texto, ele foi construído depois de uma feira de 2012 aqui, catarinense, em que o maior apoiador, que era o governo do estado, se retirou, disse que não podia mais apoiar. E daí essa comissão responsável, tanto a CCO quanto a comissão permanente, garantiu essa feira, né? Então, assim, se conseguiu fazer de uma maneira mais simples, mas que acomodou todo mundo, né? E que se deu conta de realmente compartilhar os trabalhos. Então, por isso que tem essas feiras todos os anos, e essas CCOs, né, que pensam junto com a comissão permanente alternativas para que a feira aconteça independente de qualquer intervenção. Não dá para a gente depender só de uma fonte de recurso, né? Nós vivemos, todo mundo aqui sabe, né, nós vivenciamos momentos de cortes, de várias questões que foram acontecendo, e isso vai impedindo justamente esse tipo de evento, e que são fundamentais para o estudante e para o professor. Então, por isso que a gente precisa acreditar, ter persistência, dedicar e acreditar nesse processo educativo, né? Aqui, então, preparação, né, Laís, acho que você... Essa preparação é exatamente a gente pensar no espaço, né? Então, aí você vai ir no centro, o local do evento, e em volta dele tem tudo isso que é necessário em uma feira, né? Então, tem que ter uma área de exposição, que no caso, a gente tem os estandes quando é uma feira maior, mas no caso das escolas, isso pode ser feito através das carteiras, as próprias carteiras dos estudantes, tem que ter uma recepção dos expositores e visitantes, então, por isso que exige uma comissão
no sentido, essa comissão central organizadora, ela tem uma equipe. Então, às vezes, são convidados, além de professores, estudantes de graduação que também ajudam. Então, tem que ter uma equipe para recepcionar as pessoas que vão chegando para poder participar da feira. Tem uma secretaria, a secretaria é exatamente quem é responsável, né, para ver a questão das inscrições, os trabalhos que foram inscritos, pensar na assembleia, no momento que vai ser feita a assembleia, vai ter que ter o registro dessa assembleia, tem que ter sanitários para todos os estudantes, uma praça de alimentação, porque as refeições são oferecidas e a ideia é que ela seja feita normalmente no mesmo espaço da feira, para evitar que os estudantes sejam deslocados de um lugar para outro. Então, quando se pensa num local, aquela cidade que abraçou a feira, que vai realizar, então, a comissão permanente faz reunião anteriormente com elas, exatamente para poder saber em qual é o espaço que vai ser realizada a feira. Esse espaço realmente detém todos o que é necessário para a gente realmente fazer uma feira, então, isso é feito com antecedência para poder a feira ser realizada. Então, uma praça de alimentação, pensando nesse sentido, do lanche, na hora das refeições, para os expositores e os orientadores. Um palco para abertura e premiação, normalmente sempre é feito, né? Uma sala de avaliadores, porque os avaliadores, como a gente já falou, durante a feira, eles têm um primeiro momento de formação, depois dessa formação, aí eles passam aí avaliar os trabalhos, que é uma coisa que a gente chama a atenção deles, para que, se são 3 professores que vão avaliar determinados trabalhos, que eles não vão os 3 ao mesmo tempo, que eles não cheguem com a pasta, com as fichas de avaliação, que eles cheguem como se fosse um visitante comum, exatamente para poder não deixar os estudantes nervosos no momento da apresentação. Então, tem uma sala para que eles possam depois se reunir, após terem feito as avaliações, que eles possam se reunir para poder discutir e fazer a avaliação daqueles trabalhos. E a área de exposição, né? Bom, a operacionalização e realização do cronograma, montagem dos estandes e dos trabalhos, então essa comissão central organizadora, ela faz essa montagem antes da feira. Normalmente os estudantes, quando chegam no espaço, os estandes já estão montados, eles só vão procurar uma localização para saber onde é que o trabalho dele vai estar. E aí eles se dirigem a esse espaço para poder montar com tudo que eles trouxeram para colocar na exposição daquele trabalho. Então, no momento da socialização, depois da abertura, então, os estandes já estarão todos organizados, já estarão todos com os materiais que os professores e estudantes levaram. Então, a montagem é feita primeiramente e depois eles organizam os trabalhos. Aí tem a abertura do evento, tem a reunião com os avaliadores, como a gente já falou, depois tem a exposição, a avaliação e a visitação pública. A avaliação ela é feita durante a visitação, então não existe separação, tipo assim, agora é só o momento de avaliador, não. A feira, quando ela acontece, que ela já está aberta ao público, é o momento de estar tudo envolvido. Então, vem os visitantes, normalmente as escolas da cidade levam seus estudantes para poder fazer a visita, e os avaliadores estão ali, misturados com esses visitantes, fazendo a avaliação. Então, às vezes a gente chega para avaliar o trabalho e está ali várias crianças ali ouvindo a exposição daqueles estudantes, dos outros alunos, né? E aí o avaliador está junto, ele está ouvindo também, observando como é que está sendo feito, então é feito ao mesmo tempo, visitação e avaliação. Aí depois, quando termina o momento de exposição da feira, tem a assembleia e, por último, a premiação e encerramento. Aí, na arrumação dos estandes, só para vocês perceberem, né, aí são exemplos de feiras que já aconteceram, acho que um é a nacional, e acho que as duas aí são de uma feira nacional que teve aqui na Bahia. Então, esses estandes, normalmente, em feiras regionais, ou estaduais, ou nacional, às vezes tem ou não, mas normalmente na nacional sempre teve os estandes. Então, por isso que precisa de recurso para poder a gente conseguir fazer um espaço desse. Então, esses estandes, normalmente eles são alugados, e eles não são baratos. Então, exige, sim, essa necessidade de ter um recurso financeiro que possa fazer, né, toda essa arrumação para poder a gente colocar os trabalhos e serem expostos. Mas não significa dizer que a feira só pode acontecer se for nesse formato. No próximo slide, vocês vão ver que a gente já teve outras formas de apresentação. Então, aí são biombos feitos de madeira, coberto com papel, exatamente para poder os trabalhos serem montados. Ou então, nas próprias carteiras dos estudantes, colocados à frente da sala e aí ser coberto. E tem essas barracas aí, como nessa última foto, que foi a primeira feira baiana de matemática, que a gente não tinha recurso para estande, e aí a gente pegou umas barracas
que eram barracas que são colocadas em feirinhas pequenas que tem, e aí a gente só fez cobrir, colocou, e a feira foi muito boa, daí pela a quantidade de pessoas, dá para vocês verem a visitação que foi nessa feira. Então, não existe uma exigência, né, de que a feira, para ser organizada, ela precise ter os estandes. Se tiver o recurso, bem, e se não, a gente faz na forma que for possível, né. Aí tem a Assembleia Geral, né, a finalidade. Qual é a finalidade dela? Colocar primeiro os informes sobre a questão da certificação, sobre a premiação, publicação dos trabalhos de destaque e encerramento da feira, né? A avaliação da feira como um todo, então isso é feito também nessa Assembleia, discussão e deliberação da cidade, que irá sediar a próxima edição, e registro em ata. Então, todos os informes são dados nesse momento. Agora, o principal é exatamente o momento da avaliação da feira como um todo. Esse é o momento que fala orientador, que pode falar estudante, que pode falar visitante. Então, nessa Assembleia, não tem um público específico, são todas as pessoas que foram envolvidas na feira. A comissão organizadora, os avaliadores, orientador, o próprio expositor, então todos eles têm direito de participar da Assembleia, com direito à voz, né, porque eles se manifestam, eles falam, eles colocam o que é que eles acharam da feira e dão sugestões também sobre o que pode ser feito para a próxima edição. Então, a Assembleia é um momento muito importante para depois da realização da feira. Daí tem situações como, por exemplo, a parte de avaliação, ela não se modifica de uma feira para outra, então a comissão tem que explicar direitinho. Há situações de sugestões que eles fazem, que pode mexer numa mudança intrínseca do movimento em rede, então essa é anotada para depois levar para o seminário, né? Lá no seminário que é discutido que são feitas essas mudanças. Quando se fala aqui publicação dos trabalhos de destaques, é que são todos destaques, então todos vão ser publicados, né? Uhum. Encerramento, no encerramento normalmente se faz a entrega de troféus, de medalhas, aí tem apresentações, aí são pessoas, né, que já participaram de outras feiras, e aí tem um momento da premiação, que é um momento muito interessante, exatamente porque a gente, na nossa feira de matemática, todos são premiados, os troféus antes, né, tinha menção honrosa e destaque, então o que diferenciava um do outro era somente o nome. Como agora é tudo destaque, então o troféu realmente vai ser o mesmo, com o nome destaque, e todos os trabalhos recebem, tanto o troféu como medalha. Inclusive, a gente acha interessante quando tem, por exemplo, um orientador que tem 3 trabalhos, vamos dizer assim, aí lá vai ele de pendurado com não sei quantas medalhas, porque por trabalho ele recebe uma medalha, e muitas vezes ele chega lá com 3 trabalhos, então ele vai receber 3 medalhas, porque ele orientou 3 trabalhos, isso é muito interessante. E é um momento que a gente observa que vê todos os estudantes empolgados, eles ficam muito felizes nesse momento da premiação. Então, é um diferencial que a gente tem na Feira de Matemática, que é exatamente isso, que todos os estudantes recebem essa premiação. É uma premiação simbólica, a gente sabe disso. E aí eu lembro, Fátima lembra muito bem de uma experiência que a gente teve aqui no estado da Bahia, que a gente tinha uma parceria com o Estado, e aí a Feira de Ciências ela era feita junto com a Feira de Matemática. Então, tinha lá os estandes da Feira de Ciências e os estandes da Feira de Matemática. E aí, a coordenação da Feira de Ciências, eles conseguiram lá, com uma empresa de tecnologia, e ganharam, assim, uns computadores, uns tablets e uns pendrives, que era para poder doar para as crianças, né, para o pessoal das feiras. E aí a comissão geral lá nos chamou para dizer que tínhamos, parece que, se eu não me engano, eram 5 computadores, notebook, né, mais 5 tablets e alguns pendrives, que era para a gente, da Feira de Matemática, indicar quais eram os trabalhos que foram os primeiros lugares. Primeiro lugar ganhava o notebook, segundo lugar ganhava o tablet, e o terceiro lugar ganhava o pendrive. E aí foi uma confusão, a gente se reuniu, a gente não vai fazer isso, a gente não tem essa indicação. E daí a importância da comissão permanente, né? Isso, porque a comissão permanente segue os princípios da feira e não muda por conta de uma situação que aconteceu eventualmente. Então, o que a gente fez? Eu digo, mas a gente vai sortear esses negócios. Colocamos o número de todos os trabalhos em um saco,
Eu sei que o secretário de Educação do Estado aqui da Bahia, mas a superintendente lá do IAT, que é o Instituto Anísio Teixeira, deve ter me xingado um monte, mas problema. Sei que a gente colocou tudo lá no saco, a mulher enfiava a mão, tirava um número, o número que aparecia era o número do trabalho, a gente chamava e vinha. Independente de ser destaque, de ser menção honrosa, teve trabalho que foi menção honrosa que ganhou o notebook, teve trabalho que foi destaque e ganhou o pendrive. Eu sei que a gente não deixou as crianças sem receber. Todos receberam os prêmios, mas só que não foi na lógica que é da feira de ciências, porque a feira de ciências realmente eles fazem isso. Eles, no caso, premiam quem é o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Aí tem Isso na Bahia, né? Isso na Bahia. Aí tem lá aquela quantidade enorme de apresentação, né, de estudantes, aí sai meia dúzia com seu prêmio e o restante tudo sem nada, com as mãos abandonando. No caso da feira de matemática, não. Pode não ter um prêmio, tipo um computador, um notebook e tal, mas ele é premiado, ele recebe um troféu, ele recebe uma medalha, e isso é gratificante, tanto para o estudante como para o professor. E é isso que vale a pena, né? Você estar nesse espaço de feira, que leva em consideração o nome, feira, como Isso. troca, né? Uhum. Porque não é bem assim, cada vez que você tem o nome de um evento, você tem que pensar por que tem aquele nome, né? O que significa, né? Isso. E a feira tem cuidado, a feira de matemática, com a partir, inclusive, do nome, da origem do nome, do porquê que é. E nós estamos nos finalmente aqui com vocês e queremos saber se tem alguma questão ainda, podemos ainda dialogar, se alguém quiser fazer alguma questão. A Denilce Silmar, acho que já foi respondida ali para ela, né? Vamos fazer um grupo em determinado local para a relação da exposição? Nilcimar, você está falando de grupo que vai apresentar ou do grupo que vai organizar? Se é o grupo que vai apresentar, a gente geralmente na sala de aula a gente faz ambos. Então vamos lá, né? A gente orienta que os professores que estão na sala de aula desenvolvendo o trabalho com a turma toda, que ele veja quem quer, mas o cuidado pode ser quem queira, e dentre os que queiram, um sorteio, entende? Porque o objetivo não é ir lá ganhar prêmio, mas é o estudante estar bem lá e desenvolver, né, a questão da oralidade, da discussão, e às vezes uma criança muito tímida é importante que também vá à feira, né? E que fale pouco, mas é lá o espaço que ela tem para desenvolver essa oralidade. Então, que não seja assim o que tem maior nota na escola, que não seja o que fala mais, assim, a gente precisa ter esse cuidado necessário para que todos se sintam incluídos, por isso que é inclusão na perspectiva dos direitos humanos, né? Uhum. Então, nós já tivemos alunos cegos apresentando, tivemos alunos que não vão bem em matemática, que foram para uma feira e foram desenvolvendo essa aprendizagem, né? A semana passada ainda eu falei daquele aluno que nós tivemos aqui. E quanto à organização, é assim, tem a comissão permanente que garante os princípios pedagógicos e epistemológicos. E tem a comissão local, que é a CCO, que precisa ser construída, uma comissão que vai fazer acontecer toda a parte estrutural e física, que é a parte de stand, que é a parte de alimentação, de alojamento, né? Tudo aquele quadro ali que a Laide colocou. Inclusive, no teu produto, né, Juniel, tem um checklist do que precisa ter todo numa feira. E a comissão local tem coisas que só ela pode assumir, né? Administrar, tipo a recepção, né? Então, existe aquele círculo que a Laide trouxe ali, é justamente um exemplo bem importante para a CCO, que é a Comissão Central Organizadora Local, olhar, né? Qualquer dúvida também sempre tem a comissão permanente. E também a gente diz para vocês, continuamos a dizer que nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, né? Nós temos os e-mails, né? Ali está o guia orientador de novo que o Juniel está colocando. Nós temos os e-mails. Já está ali, ó.
Tá ali, tá, Tá aí, tá, Lívia. Lívia. E aqui também tem os nossos, eu vou colocar o meu WhatsApp também, se vocês precisarem, está à disposição. Entra em contato que a gente sempre responde. Às vezes não é na hora, né? É um pouco depois, mas a gente responde também. O que precisar, estamos à disposição. Inclusive para, né, Juniel, Alaide, se O meu precisar tá aí de também. processos formativos, também a gente está à disposição. Isso. Tanto para ajudar a construir o processo, quanto também se precisar em algum momento estar no processo, tá? Então, isso tem que ficar muito claro, que a gente não pode deixar de fazer, é fazer acontecer a feira. Com Isso não dá, porque os estudantes merecem muitos professores também. Nilcimar, por gentileza. Então, boa noite, professora. É Boa assim, noite. quando eu perguntei em relação a essa exposição, foi da seguinte maneira, né? Se vai ser durante somente um local, com os outros professores, né? Porque é uma colaboração, como a senhora falou aí nesse projeto, nessa feira também. E aí eu me assustei, me desculpa, eu me assustei muito, porque eu achei muito extenso, né? Uma feira, ela é bem grande. E eu fiquei pensando, realmente, como a senhora falou, na questão financeira, né? Porque nós, professores, a gente é muito delimitado em relação ao financeiro. E para só uma professora, no meu caso, por mais que nós trabalhamos com só 2, 3, 4 professores, ainda assim é bem pesado, vamos dizer dessa forma, para a exposição. Entendeu? Foi nesse Nilcimar, sentido que eu quis colocar. Entendeu? e também E assim, ó. quanto tempo duraria essa exposição? Se é 2, 3 dias, entendeu? Não, Porque, Não, como eu falei no PCE, o PCE, eu já fiz essa questão toda que a senhora fez o levantamento, né, inicial, e é semelhante, por isso que eu perguntei, é semelhante, né, é muito semelhante, porque a gente tem todo esse procedimento, que é a nossa feira de matemática, ela propõe. Aí, só que, aí, então, o projeto ensino do PCE, a gente desenvolve dentro da sala de aula. Em um período, a gente faz a culminância, que a gente chama de exposição de culminância, né? Em apenas um dia. Aí eu queria saber em relação a isso. então, a primeira feira de matemática, ela não precisa necessariamente vai ser grande, pode ser na escola, né? A primeira feira baiana teve o quê? Ela aí de 35, 40 trabalhos, né? Então, assim, no início ela vai sendo gradativa, e a gente vai daí conquistando uma equipe para trabalhar com a gente. Essa é a ideia, tá? Que a gente comece dentro das condições possíveis. E pode ser num dia, sem nenhum problema. As regionais nossa, que atinge 7, 8, 10 municípios, são de um dia. Eles montam de manhã ou no dia anterior, alguns vêm montar o trabalho, e depois vêm expor. Às vezes a alimentação, quando a gente não tem todos os recursos, mas a comissão permanente, que daí tem representação dos municípios e das escolas, eles acabam bancando a alimentação, né? Cada município que traz cada um cuida dos seus, né? E isso também dá certo, né? Então, é por isso que é possível fazer a feira. Claro que uma nacional vai ter 100, vai ter gente de todos os estados, né? Todos os estados não, mas vários estados, vários né? estados. Então, assim, é outra, daí acaba sendo uma feira de 2 ou 3 dias, por conta de todo o deslocamento, até pelo caráter público, né? E pelos recursos que foram despendidos para chegar até ali, ficar mais presente para aquela comunidade acompanhar, né? Então, a estadual também, às vezes, acontece um dia e meio, às vezes em 2, depende do local, e depende da quantidade de trabalho, e depende das condições também, né? Então, não sei se a Laíde, né, E querem na complementar, verdade, Nilcimar, se está também, né? é que, na verdade, a gente falou de todos os tipos de feiras, né? Começando da escolar até chegar na nacional. Então, as especificidades são diferentes a depender de qual feira a gente esteja falando. Então, se você quer fazer uma feira na sua própria escola, ela não precisa ser mais de um dia, ela pode ser até mesmo em um único turno.
Em um turno só organizou os estandes, no outro turno os alunos fizeram a exposição dos trabalhos. Então, vai depender de qual feira, né, a gente esteja envolvendo, colocando os alunos para estar participando. É mais nesse sentido. Isso, uma feira escolar, é isso. Então, a feira escolar, ela pode ser um dia, é uma feira escolar. Aí, se, por exemplo, na sua cidade, vamos supor, aí vai ter uma feira no município, aí vai ter várias escolas participando. Aí ela pode ser também de um dia, ou pode ser mais de um dia, a depender da organização, ou seja, a CCO, que é a Comissão Central Organizadora, é que vai poder determinar se vai ser possível ou não. Daí é interessante você buscar a equipe, conversar com a prefeitura, conversar com a Secretaria de Estado, com escolas particulares, com universidades, para todo mundo contribuir um pouco, entende? Nesse checklist ali que o Juniel, que está nesse projeto dele ali, até, por exemplo, tem assim, ó, que cada instituição acaba assumindo, uma assume a certificação, outra assume, né? E daí isso vai acontecendo de uma maneira em rede, né? Não só linearmente. Isso. Mais alguma dúvida? Então, eu vou encerrando, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Isso. E estamos aqui sempre acompanhando o processo. Nossos colegas de feira darão continuidade aos próximos módulos. Nada impede que a gente possa estar também no próximo módulo. Não talvez trabalhando a questão de ministrar, mas de estar realmente acompanhando, que é sempre bom ouvir os colegas, né? Muito bom. E obrigada, então, pela parceria, Juniel, Alaide, né, por esses momentos. Obrigada. E por vocês estarem participando ativamente das atividades. Isso. A gente ficou muito feliz assim, com o resultado de vocês estarem realmente atentos, lendo os textos. A gente percebeu que demonstraram que leram, colocaram a participação de vocês com perguntas, com respostas em relação àqueles questionamentos. Então, a gente só tem a agradecer e a gente espera ter contribuído, né, para a formação de vocês nesse processo de conhecer o que seja uma feira de matemática. Isso é muito importante. E a gente agradece muito, muito, estamos muito felizes com a participação de todos vocês. Douglas, pode falar. Só uma observação, pessoal. Acho que, não sei se está faltando gente, está todo mundo presente na reunião, mas ali eu acho que no fórum, acho que todos não acessaram ali, não visualizaram. Vamos colocar na plataforma mesmo o link, né? Ali ficou meio isolado ali. Obrigado. Vamos repensar ali, também ver se caminhamos mensagem diretamente para todos os alunos, tá? E também eu continuarei com vocês nos próximos encontros, né? Espero encontrá-los na próxima quinta-feira. Vai ter outro momento síncrono, e aí nós vamos ter agora, né, na segunda-feira, vamos iniciar então o segundo módulo, que é de processo de orientação, né? E o título até é orientação de trabalho, escritas e vivências em diferentes contextos, né? E esse módulo ele é composto por alguns mais professores, né? Então nós estamos com 5 professores, e ele vai ter o intuito de trazer, né, esses olhares diferentes, né? Então tem feiras que foram organizadas em São Paulo, então tem um professor que vai trazer a Universidade de São Paulo, outro que é da Bahia, e os demais são aqui de Santa Catarina, mas também com olhares diferentes, né? Então é bem interessante, né? A gente espera vocês, que aí vocês vão ter esses olhares diferentes, né, da perspectiva da atuação deles, né, até porque também tem professores ali, são atuações em níveis diferentes, né, então tem professores que estão na educação especial, outros já estão no ensino médio, né, outros no ensino fundamental, então aí vocês vão ter essa compreensão, né, do processo de orientação por diferentes olhares, tá? Então, espero encontrá-los, então, no próximo encontro, e que continue, então, participando. E vamos ver uma forma melhor de organizar, então, o fórum ali, até a questão do link também, tá? Só para não ficar perdido, digamos assim. Obrigado, pessoal, então. Uma boa noite para todos. Até a próxima. Obrigado, boa noite, bom final de semana, bom descanso, bons estudos.